Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza e essa é a Dani Belli com minha sócia. O episódio de hoje é patrocinado pela EDAC, transformando mulheres em líderes estratégicas e empresas em ambientes diversos e inovadores. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só ir no link aqui da descrição desse vídeo, vão ter todos os detalhes lá para você. E hoje a gente está com uma entrevistada aqui, que ela vai falar pra gente sobre nutrição, sobre saúde, né? A Paty do Nutrir de Consciência. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Prazer é nosso, Prazer querida. é nosso. Conta um pouquinho da sua história. Você já, desde sempre, trabalhou com nutrição? Como é que é? Olha, eu sou nutricionista há 21 anos. Então, desde que eu me formei, já fui direto fazer, os atendimentos. Mas eu passei 20 anos trabalhando no SUS. Foi, assim, uma escola para mim, né, de aprendizados, porque eu sempre trabalhei muito com equipe multiprofissional, então sempre foi muito dinâmico, né, todas as atividades que a gente fazia, além de atendimento individual, fazia grupos, visita domiciliar, palestras, né, teve uma época que eu trabalhava no ambulatório de especialidades que tinha uma cozinha experimental no Shopping Interlagos. Então ia para lá para poder fazer, para dar aula para as pessoas, né, que circulavam lá pelo shopping, era muito divertido. Então assim, eu nem sabia que o SUS tinha essa parte de nutricionista. Tem. É fantástico. São várias atividades, né, que a gente consegue fazer, palestras em cemitério para os funcionários do cemitério, enfim, eu já fiz de tudo. Sempre foi muito gostoso. Mas aí chegou ano passado. Sabe aquela coisa, eu falei, gente, por mais que eu sempre fizesse coisas diferentes, sempre estava ali inovando no tipo de atendimento, no tipo de grupo, o mesmo grupo eu fazia várias dinâmicas diferentes, eu falei, não, a gente está na hora de fazer uma coisa diferente. E aí eu resolvi sair, eu pedi demissão, eu falei assim, bom, agora eu vou ser nutricionista, mas de uma maneira diferente, né, no particular, em que eu pudesse ter uma liberdade maior de horário, né, flexibilidade. E assim, eu saí imaginando que ia ser uma coisa e foi outra completamente diferente. Mas né? Quando você foi sair, você se preparou para isso ou você foi com a cara e com a coragem? Eu deveria ter me preparado mais. Eu fui mais com a cara e a coragem. Sabe aquela coisa? Veio um ímpeto aquela que assim não dava, de mudar? Que não dava mais para eu ficar. Se eu quando pensasse, chegar ao limite, né? Quando eu pensava em voltar atrás na decisão, me dava até uma taquicardia. Então eu falei, não, realmente é o que eu preciso você fazer quer. isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito dedicada. Então assim, enquanto eu estava lá no trabalho, lá no SUS, eu estava focada lá no SUS. Eu não conseguia ficar pensando em outras atividades. Eu chegava em casa, eu até tinha alguns atendimentos particulares no final do dia, mas eu já estava esgotada, porque aquilo já estava me consumindo. Então eu não conseguia dar a energia, o gás que eu daria quando eu estivesse fora. Eu sabia dentro de mim que em algum momento eu ia ter que fazer isso, fazer essa escolha. E aí eu acho que aí eu, né, ganhei ali a força e fiz. Só que eu imaginei que ia ser outra coisa. Que eu achei que eu ia sair e continuar sendo nutricionista. Só que agora eu não sou só nutricionista. O que eu menos faço é a nutrição, né? Essa é a parte mais simples, mais fácil, porque eu já estou acostumada desde sempre. Habituada já. Quando eu me dei conta, né, de todas as outras coisas que eu tinha que fazer, a parte do marketing, por mais que eu postasse algumas coisas no Instagram, mas eu não tinha aquela constância ali, não tinha um olhar diferente, né, para fazer uma coisa um pouco mais profissional. Não tinha uma obrigação, né? Isso, Meio que uma obrigação. Você fazia eu gostava, porque eu sempre gostei de tudo que eu aprendia, que eu testava comigo, eu sempre gostei de multiplicar isso para os outros, né? E eu sempre gostei de eu testar. Então, qualquer receita, qualquer tipo de linha de dieta que eu fosse passar para alguma pessoa, eu testei antes. Eu fiz em mim, entendeu? Porque eu acho que você precisa explicar muito bem, né? Dar orientação bem detalhadinha mesmo para o paciente, para que ele possa entender a importância de fazer aquilo. Porque não adianta nada. Olha, come tal coisa, que isso é bom. Gente. Sim. E quando você passa pelo processo, você consegue explicar muito melhor e entender qual o caminho, às vezes até tortuoso do seu paciente, né? Para você também poder assessorar, dar aquele suporte, né? Com certeza. Eu lembro que eu sempre fui magra, né? Nunca tive um problema com peso. Mas quando eu estava na faculdade,
teve um período, por conta de enxaqueca, eu comecei a fazer um tratamento, né, usando ali vários tipos de medicamentos, que fizeram com que eu começasse a ficar mais sonolenta e eu ficava com mais fome. Então, eu tomava um dos medicamentos, a amitriptilina. E ele é um medicamento que aumenta muito o apetite. E eu, sem eu perceber, eu fui comendo mais. Então, assim, eu comia um pão, eu acabava comendo 1,5 pão. Eu fazia lá o meu prato de comida, eu repetia. E aí, aquilo foi durante 1 ano. Quando eu voltei porque eu estudava, né, em Viçosa, no interior de Minas. Quando eu voltei para casa para visitar meus pais, a minha mãe olhou assim para mim e falou: Patrícia, o que aconteceu? Né? Você tá, né? Ela pegou assim no meu braço. Tá muito gordinho o seu braço, o que aconteceu? Aí que eu me dei conta que eu tinha ganhado peso. Sim, como eu sou alta, nem parecia tanto, mas eu tinha ganhado 9 quilos em 1 ano. Uma coisa absurda, sendo que eu nunca tinha acontecido isso comigo. E aí eu fui para nutricionista, né? Eu ainda não tinha tido a matéria, né, da dietoterapia para saber como é que calculava a dieta, aquela coisa, eu fui. E aí eu, né, passei pelo processo todo, eu tinha muita fome porque eu estava tomando a medicação, então assim, né, mas eu, né, consegui ali regrar a questão da quantidade de alimentação, mas era um sofrimento, porque eu pensava em comida, eu almoçava, eu já estava pensando no lanche, ai meu Deus do céu, o lanche que eu vou, né, só aquela quantidade que eu vou conseguir comer. E aí, que a estratégia que eu usei? O horário que eu tinha mais fome, para onde eu ia? Para academia. Gastar energia para não ficar pensando em comida. Então foi assim, né? Aí depois eu parei de tomar a medicação, aí melhorou, voltei ao normal meu apetite, e enfim, aí eu perdi o peso, depois eu perdi até mais, porque aí foi o período final da faculdade, né? Aquela coisa de estágio, estresse, enfim. Aí eu perdi tudo e mais um pouco. Então, aí foi regulando. É que também quando a gente é jovem, a gente perde rapidinho, né? Sim, Faz um pouquinho de exercício, fecha um pouquinho a boca, nossa, tá uma semana de gripe, agora, você perde 2 quilos. Não é? Exato, você emagrece só na gripe, já resolveu. Agora, hoje em dia, minha nossa é um parto. Senhora, né, Paty? Jesus. O que acontece, né? Eu percebo que, à medida que a gente vai ficando, né, mais velho, a gente vai tendo uma mudança da nossa composição corporal. E na mulher isso é mais ainda gritante por conta dos hormônios e tal. Então, assim, naturalmente as mulheres já têm um pouco menos de massa muscular do que os homens. Então, a gente já perde um pouquinho nisso. Tanto que eles, quando eles se propõem a fazer uma dieta, eles perdem rapidinho o peso, né? Dá até raiva. Que raiva, raiva. Assim, é instantâneo. Meu marido come que nem um camelo, sei lá. Mas ele é muito magro, né? Acho que ele nunca foi gordo, amor de Deus. É bem isso, né? Mas aí, o que acontece? À medida que a gente vai ficando mais velha, essa composição. Então, a gente vai diminuindo um pouco a nossa massa muscular e aumentando a massa gorda. Então, com isso, nosso metabolismo fica um pouco mais lento. Porque o que faz mais a gente gastar energia? É a nossa massa muscular. Né? E aí vai ficando cada vez mais difícil. E o que eu observo? Aquelas pessoas que fizeram muitas dietas restritivas ao longo da vida, o que acontece? Quando você faz alguma dieta, aquela dieta da moda, dieta da sopa. Antigamente eu lembro que tinha a dieta da USP, que nem era da USP, mas o pessoal pegava da internet, da Lua, enfim. O que acontece? Você corta ali os alimentos que você está consumindo. Qualquer pessoa, se parar de comer, vai emagrecer. É o que eu sempre falo. Vai pegar o pessoal que está lá na África, lá no interior. Eles têm comida? Não tem. Como é que eles são? Desnutridos. Que é isso, se você não come, você vai emagrecer. Só que aí você vai emagrecer de que maneira? Perdendo mais a massa muscular primeiramente, para depois chegar na massa gorda. E aí aquela pessoa que fica engorda, emagrece, esse efeito sanfona, faz com que cada vez você fique com menos massa muscular. E aí toda vez que você vai tentar novamente fazer uma mudança na sua alimentação para emagrecer, vai ficando mais difícil, porque o seu metabolismo está mais lento. Então, por isso que a gente sempre fala, né? A questão do exercício é fundamental. O exercício organizado ali direitinho, uma musculação, para você conseguir aumentar essa massa muscular e aí sim aumentar o seu metabolismo. E aí você não precisa fazer tantas restrições, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante que eu quero deixar claro. Outra coisa que está muito em moda, né? Eu vou falar um pouquinho do uso das canetas, né? Das famosas canetas, as medicações para poder você emagrecer. Tem muitos estudos mostrando que são muito eficazes, principalmente para quem tem o diabetes. Então, é fundamental, porque elas imitam o GLP-1, né? Que é o hormônio que vai ali te ajudar a regular a saciedade e também a questão do regular ali o açúcar no sangue. Então, vai reduzir e aí, com isso, vai melhorar quem tem diabetes.
Só que se eu tomo uma medicação dessa, eu não controlo a minha alimentação direitinho, eu não faço exercício, eu vou perder peso? Vai. Só que você vai perder mais massa muscular. Tem vários estudos já mostrando. E aí, essas mulheres, né, estão lá com 20 e poucos, 30 anos fazendo isso. Quando elas vão chegar lá nos 40 anos, que vai entrar ali naquele período ali da perimenopausa, o climatério, o que acontece? Ela já está com menos massa muscular. E aí, a chance dela ter mais os sintomas da pré-menopausa aumenta bastante. Fora que, quando a gente vai chegando nesse período que os hormônios vão diminuindo, o estrogênio ele vai reduzindo. Qual que é a nossa tendência? O estrogênio, ele precisa se associar a algum tecido gorduroso. Então, por isso que muitas vezes as mulheres ficam com o quê? Com aquele aumento da massa gordurosa ali na barriga, né? Aquela famosa barriga. O pochete. Ou a famosa pochete. Porque aí o estrogênio é a maneira dele conseguir ali se segurar e não perder tanto. O meu tá todo aqui, inteirinho. E aí, se você não tem a massa muscular para dar uma compensada, porque assim, gente, eu tenho até um slide que eu gosto de mostrar, tô até fazendo um programa, né, do climatério, e eu dou umas aulinhas para as pacientes, porque é isso, eu gosto que a pessoa entenda o porquê que é importante ela estar fazendo aquilo. É porque daí a gente também tem que entender que o corpo muda, né? Isso. Não é só a questão do que você está comendo, mas vai passando a idade, seu corpo muda, o metabolismo muda, o hormônio muda e tudo isso vai influenciar, né? E do mesmo jeito, né, voltando um pouquinho, quando a gente está adolescente, nosso corpo também muda, a gente tem várias mudanças. Se você for pensar, é uma mudança até mais brusca do que agora quando a gente está na maturidade, né? Porque a gente já tem mais vivência, né? Então a gente consegue lidar melhor com as coisas. Imagina um adolescente. Tem muito menos ali, né? É bagagem para conseguir se entender ali. Se regular, né? Se regular. Então, e aí tem esse tabu, né? Na questão ali da menopausa e ficar, meu Deus do céu, eu tô velha. Não é isso. A gente tem que entender que o metabolismo muda. Então, a gente precisa fazer com que... A gente precisa ajudar ele, né? Bate uma tristezinha, né, gente? A gente vê que assim, que mudou e que não tem volta, que a gente vai ter que encarar, então bate uma tristezinha, mas tem que encarar, né, Paty? Eu acho que assim, tem a questão da tristezinha, que eu acho, por exemplo, minha pele já não tá mais tão viçosa igual ela era antes. Eu tinha mais gás para fazer uma atividade, agora eu tenho menos. Mas também, eu acho que se a gente começa, né, ali mudar, entende que o corpo tá diferente, mas que a gente vai se adaptando, e aí vai fazendo exercícios, vai mudando os gostos. É a mesma coisa. Quando eu era novinha, eu adorava ir pra balada. Adorava. Hoje em dia, não me chama. Não tem mais porque eu acho que é isso, tudo é um momento, né? Então, agora a gente está num outro momento que são outras coisas que a gente vai fazer. Eu acho que a gente pode tentar encarar, né, de uma maneira diferente. E é aquilo. Se eu me cuidei, se eu me preparei quando mais nova, a chance de eu estar, né, aquelas, né, de 60, 70 anos lá, puxando ferro, fazendo várias atividades, passeando. Fantástico, foi meu sonho de consumo, eu quero ser igual a elas. Podia inventar uma pílula pra gente tomar e ter vontade de fazer exercício. Olha, não dá pra ter uma... Gente, por favor, toma uma pílula e você tem a vontade de ir, pelo menos. Isso já ajudaria, porque é osso, viu, pai? Quando você vai, você entrou lá, né, pra fazer, você se anima. Mas até chegar lá... Nem depois, como é que faz? Eu quero uma pílula. Eu acho que você tem que achar qual que é a atividade que mais se encaixa com você, entendeu? Sheila é a dança, porque não adianta, entendeu? Eu sei que a musculação é fundamental, maravilha, mas eu nunca fiz nada, eu nunca gostei de nenhum tipo de esporte, nenhuma atividade. Eu vou de cara fazer o que eu não gosto de jeito nenhum? Não. Então eu vou procurar começar com uma outra atividade, porque aí você vai pegando gosto, sabe? Você se movimentar o corpo, liberação de hormônios, endorfina, isso vai te deixando mais feliz, mais satisfeita. Você vai lá, começa a fazer o exercício, no começo você não dava conta de fazer nada, com 10 minutos você já tá morrendo, pedindo um arrego para professor. Aí, à medida que você vai fazendo, com um mês ali, você já tá com mais gás, você já consegue fazer a atividade direitinho, chega em casa, já tá com pique para poder fazer as atividades, consegue dormir melhor. Então, quando você começa a enxergar os benefícios, acho que isso te ajuda, te incentiva a querer fazer, entendeu? Eu acho que é isso. E tem que começar. Do mesmo jeito, a alimentação. Eu tenho que começar, nem que seja... Mesmo que vou começar agora com 40.
Com certeza, com qualquer idade já... O ideal é começar novinha, né? Mas vai começar Olha, velha. pelos estudos, se você também começar lá com 50, 60, você vai ter tantos benefícios quanto. O que eu falo pra gente começar mais nova é porque, sim, se eu já fui acostumada a fazer desde mais nova, é mais fácil de eu manter. Sim. Do que eu nunca fiz a vida inteira com 60 anos, 70, eu quero começar. Mas sempre é tempo pra começar e o corpo vai responder. Mas é aquilo, às vezes, se eu demoro muito, o corpo já começa a se desgastar mais, eu começo a sentir dor. Às vezes eu já tenho né, algumas condições físicas que já me impedem de fazer determinados exercícios. Então, isso tudo pode complicar um pouquinho e te prejudicar, né? Da maneira vai limitando. Vai limitando. Então, eu acho que se a gente pode começar antes, melhor ainda. Mas sempre é tempo para a gente começar do mesmo jeito da alimentação, como eu estava falando. Eu adoço tudo. Então, começa diminuindo a quantidade que você adoça. É o que eu estou fazendo. Aí você vai reduzindo gradativamente. Não, mas eu sou daquela que eu tenho que tirar de uma vez. Então, tira tudo de uma vez. Ou então vai reduzindo aos poucos. Eu tenho se conhecer é importante, né? Pra você saber o que funciona para você, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar. Eu sou nutricionista, mas eu também sou auriculoterapeuta, terapeuta quântica, professora de práticas meditativas e dança circular, porque eu entendo que a gente precisa desse autoconhecimento, né? Eu lá, desde nova, por conta da enxaqueca, eu fui buscando várias terapêuticas que foram me ajudando a me conhecer, a me entender, para poder ver o porquê que estava tendo as dores. Não é só mudar a alimentação, não é só fazer exercício. E por isso eu gosto de trazer no meu atendimento todas essas terapêuticas, porque é isso, a gente é corpo, mente e espírito. Isso é interessante do seu processo, né? Porque você justamente trazendo essas outras terapias também dá uma amenizada ali no processo, né? Costuma ajudar muito, né? Então, principalmente quando eu consigo atender o presencial, que hoje em dia eu atendo muito online, mas os presenciais eu consigo fazer aurículo para dar uma ajudar ali na ansiedade, né? Para a questão da fome, para você dormir melhor. A cura quântica também, porque você vai equilibrando os chakras, você vai equilibrando o campo energético, porque tudo começa no campo energético, depois é que chega no físico. Então, se eu consigo ajustar o energético, já me ajuda. Mas também não adianta, você vai lá, eu ajusto o seu energético, você vai lá, se entope de um monte de tranqueira, vive estressada, né? Não quer saber de mal com a vida o tempo todo. Todo o trabalho que eu fiz vai embora meia hora depois. Então, é bom, né, você tentar minimamente ali ajustar um pouquinho de cada um. Você trabalha o energético e aí você também trabalha o físico. O que eu costumo dizer, se eu tivesse uma única coisa para falar para a pessoa fazer, é desembalar menos e descascar mais. Ou seja, comprar menos coisas industrializadas e preparar mais em casa. Só de você fazer isso, você já vai ver que a sua saúde melhora muito. Até porque a parte química, né? Tanta tranqueira que tem nos conservantes, você já se livra. Se você vê o rótulo, você nem entende o que está escrito. Né? Você fala, ué, o que é isso aqui? Glutamato, sei lá do quê. Um monte de... Fora aquelas letrinhas pequenininhas, né? Agora eu tô começando, agora eu tô percebendo, né? O pessoal falava, eu achava engraçado que não conseguia ler, eu conseguia ler tudo. Aí agora eu não tô conseguindo ler tão direitinho, gente, tem um monte de letrinha, né? E eles colocam até um contraste de cor que atrapalha mais ainda, né? Que aí você não consegue ler. Escreve de amarelo no vermelho. Nossa, aí não vale, né? Não dá para enxergar terrível. Nenhum. É uma coisa que atrapalha bastante. Então, eu acho que isso é o principal. Eu tive uma paciente que ela veio com a queixa, olha, aumentei muito o peso, eu tô agora com pré-diabetes, e aí eu fui buscar, né, eu sempre pego ali para poder olhar a alimentação, ver tudo. Ela, olha, tem um ano que eu e o meu marido, a gente resolveu tirar férias da cozinha. A gente come fora todos os dias. Eu falei, então tá aí o negócio. E foi isso. Foi diferente. Ela começar a diminuir a frequência, né, de ir aos restaurantes, só comer iFood da vida. Não, nada contra o iFood, mas esse consumo exagerado dessas coisas. O todo dia, né? A questão é o cotidiano, né? E o tipo de comida também. Porque se você pede no iFood, mas é uma comida saudável, beleza, né? Mas a maioria das coisas é pizza, é hambúrguer, é doce, né?
É aquele açaí cheio de coisa. É o China Box. E assim, não é ruim consumir esses alimentos, né? Assim, a gente consome, mas é uma coisa que é de vez em quando, não é todo dia, né? Sim. Igual era, antigamente, quando eu era criança, eu ia uma vez na semana, quando meu pai viajava, porque ele não gostava de deixar, a gente ia no McDonald's, por exemplo, né? Sim. Uma lanchonete para comer um sanduíche. Só que hoje em dia não, o sanduíche você leva para casa, né? Você compra o hambúrguer pronto lá no mercado, leva para casa e faz. Então aquele alimento que não é muito saudável, que você comeria de vez em quando, você come todo dia, né? Isso, salsicha virou mistura. Não dá. E aí não dá, né? Nuggets, todos esses embutidos, né? Isso. Eu gosto muito quando eu fazia... Hoje em dia eu tô fazendo menos, mas quando eu fazia muito grupo de criança, eu gostava muito de mostrar um vídeo do Jamie Oliver, que ele mostrava como que fazia o nuggets, né? Pegava ali um pedacinho do frango e mais a carcaça. Nossa, a unha. Vinha a unha. E aí triturava para fazer. Tem um outro vídeo também que eu mostrava como que era feita a salsicha. Aí eu falei, nossa, mas você é terrorista? Eu falei, não, gente, a pessoa tem que saber do que é feito. Sim. Porque se você vê ali na embalagem, você acha que, né? É bonitinho e tal, você não lê os ingredientes. É frango, é saudável, né? É bem isso. Então, eu acho que você tem que saber, sabe? O meu papel é levar a informação. Quando você tem conhecimento, você vai saber o que você vai escolher. E cada escolha que você tiver, você vai ter uma consequência. Não sou eu que decido o que você tem que comer. O meu papel é te ensinar e você vai escolhendo, sabe? Porque aí você consegue manter, né? Senão não adianta. Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante do seu processo, até porque, gente, nós passamos no processo com a Paty, então a gente pode, a gente pode falar até como paciente, né? Que, embora você tá trabalhando a parte do emagrecer, que é o que a gente buscou, mas você olha muito para a saúde, né? Então você olha, e não é pesado, então você não traz aquela coisa, né, do rígido, né? Uma coisa que a gente também vai vendo como é que acomoda melhor na nossa vida, no nosso dia a dia, e você olha para a saúde. Então, tipo, tá bom, para você emagrecer, não adianta você querer emagrecer 5 quilos em um mês também, vamos escalonar isso, vamos fazer isso com trocas inteligentes, de forma que você também se mantenha nutrida, que é muito importante, né? Então, você olha também para a questão dos nutrientes, como é que tá, né? Suplementação, né? Passa suplementação, que eu acho que isso que eu ainda não comecei, mas vou começar. Eu já comecei essa parte. Então, isso é importante também, né? Com certeza, porque por isso que eu gosto muito de olhar os exames laboratoriais, porque ali nos exames você consegue ver no hemograma, o simples hemograma, você já consegue ver se tem uma inflamação, se tem alguma deficiência de alguma outra vitamina e mineral, porque se você tem deficiências desses nutrientes no seu corpo, várias reações vão deixar de acontecer ou outras que não deveriam acontecer começam a acontecer, né? O tipo de alimento que você consome vai dar comida para bactérias boas ou bactérias ruins no intestino. O intestino ele tem que ter ali mais ou menos, né? Vai ter um pouquinho da ruim com a boa. Isso faz parte, é normal e tem que ter isso mesmo. Para uma controlar mesmo a quantidade da outra. Só que o problema é quando tem um desequilíbrio, né? O excesso das ruins, por exemplo, em relação às boas. E aí faz com que você comece a produzir várias toxinas, que aí faz você ter resistência à insulina e virar um diabético, gordura no fígado, aumenta a chance de dar obesidade, problemas de coração, problemas de doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson. Então é uma série de coisas, assim, o intestino, né, o tipo de bactéria que está lá vai determinar se você vai ter problemas, por exemplo, como Alzheimer e um Parkinson. Já pensou um negócio desse? Então a gente tem que olhar, sabe? Eu acho que é fundamental. E olhar os exames laboratórios é fundamental nesse sentido. Porque aí você vai dar ali os nutrientes para que funcione melhor, né? Por exemplo, uma tireoide. Para o hormônio da tireoide ser produzido, a forma ativa, precisa de magnésio, precisa de vitamina B12, B2, B9, precisa de zinco, precisa de selênio. Então, assim, é uma série de vitaminas e minerais para que aquele hormônio funcione. Aí, às vezes, a pessoa está lá com hipotiroidismo, mas é por conta de falta de vitaminas. Falta de vitamina. Não é por conta, né? Não tem hormônio. O hormônio tem, só que não está conseguindo ser produzido porque não tem essas outras vitaminas. Então, isso é fundamental, né? A gente ter um olhar ali para tratar a causa, não tratar só o sintoma. Senão você fica, né, tapando só com peneira. Com certeza. Aí não resolve. Por isso que eu gosto muito da nutrição funcional, né? Eu sentia, né, antes de eu começar a utilizá-la, eu sentia que
parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? Eu estava ali enxugando gelo, enfim. Tinha várias questões que eu não conseguia resolver. Eu falei, caramba, né? O que está faltando aqui, né? Entendeu? Porque eu quero que chegue na causa para que a gente realmente resolva aquela questão e não volte mais. Entendeu? Acho que esse que é o principal. Maravilha. E a gente tá mesmo, né? E a gente tá caminhando pro fim. A gente adorou. Mas já passa tão rápido. Rápido, né? Conta pra gente, Paty, em que momento que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista da sua vida? Olha, embora eu sempre ali trabalhei ali na nutrição, eu acho que foi quando realmente eu decidi pedir demissão e começar a empreender. Aí que, sabe, tomou uma proporção muito maior, né? A quantidade de conhecimentos, né? De coisas que eu fui aprendendo, de autoconhecimento nesse 1 ano, né? Porque tem 1 ano que eu tô fazendo, então eu sou bebê ainda no empreendedorismo. É um bebezinho. É impressionante a quantidade de coisas que vieram, né? E que eu tô aprendendo, que eu tô me conhecendo, foi nesse 1 ano do empreendedorismo. Então eu acho que foi nesse momento. Embora eu sempre achava, né? Que eu tava, né? Ali sendo protagonista da minha vida, porque eu escolhia onde eu estava trabalhando, que atividade eu ia fazer ali, mas foi exatamente nesse ponto. É fantástico. E vocês, claro, fazem parte disso também, que vocês ajudam bastante. É fundamental. Eu acho que vocês são fantásticas. O profissionalismo é assim, não tem nem como falar, né? Eu aprendo muito sempre com vocês, quero continuar, né, sempre estar ali participando e fazendo, né, com vocês todas as mentorias de vocês também, porque é isso, né, para a gente poder estar crescendo cada vez mais e a parceria. Crescendo juntas, né? Você ajuda a gente com a nossa saúde, né, Dani? Isso, porque a gente tendo saúde física, a gente consegue trabalhar, né? Fazer tudo o resto, né? Com certeza. Maravilha, Paty. E deixa seu @, querida, quem quiser aí te procurar. Meu @, é Nutrir de Consciência. Então, só entrar lá, tem várias dicas, orientações, receitas. E você tem vários programas, né? Tem o app também. Sim, porque todo mundo que está lá comigo no atendimento tem acesso a um aplicativo em que você vai ter ali na sua palma da mão o seu plano alimentar, vai ter também as outras orientações, tem cupons de desconto, tem um aplicativo aulas de exercícios, né? A gente coloca também algumas aulinhas e logo mais vai ter um outro aplicativo também de metas, né? Para poder dar uns desafios para a pessoa. Legal. É novidade. Logo vou implementar já mais isso também. Já você volta então para contar o projeto. Com certeza. E a gente segue aqui. Foi muito bom. Maravilhoso. Obrigada, minha querida. Foi um prazer. Muito bom. Volte sempre. Com certeza. E você aí que ficou assistindo a gente, obrigada. Nos acompanhe. Siga aqui a Paty e o nosso canal. Um beijo.